Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula nossa? Então, na sequência, como eu já vinha trabalhando com vocês, né, sobre a linguagem visual, hoje eu vou mandar mais esse vídeo para que a gente possa começar já a concluir o que seria a linguagem visual. Então, nós já vimos a introdução com algumas, né, características da linguagem visual. Na aula passada, nós vimos a cor, que é um elemento essencial para a gente entender essa linguagem, como nós vamos poder interpretar as obras, os trabalhos que a gente encontra. E hoje nós vamos para a última parte, que será a parte das perspectivas, né? Quando a gente fala em perspectiva, nós vamos ver então a parte relacionada à textura da obra, seja escultura, seja uma pintura, porque tem obras que a gente pode tocar, né? Então a textura está falando essa questão do tato, do contato. Tem a escala, que é relacionada ao tamanho da obra, à proporção dessa obra, né? Nós sabemos que tem obras de artes aí de 3, 4 metros ou até mais, até de 30 metros. Tem a dimensão e tem o movimento. Então, dentro da perspectiva, vai estar relacionada mais com essa questão atual de obras que a gente pode tocar, obras que a gente pode interagir, né, que são as instalações, chamadas de instalações, né, que são obras de proporções maiores, aonde o espectador pode envolver com a obra, ele pode passear dentro da obra de arte, se for o caso. Então, nós vamos ver cada uma delas para a gente poder entender melhor. Então, dentro da linguagem visual, tem as perspectivas, que são esses 4 tópicos. O primeiro é a textura. Então, como o texto já está dizendo, é o elemento visual que serve para substituir as qualidades, né, do tato, e vai demonstrar para a pessoa, né, quando ela passar a mão naquela obra, ela vai poder sentir, né? Eu coloquei até uns exemplos aí, se a obra ela tem algum tipo de enrugamento, né, se ela é enrugada, se ela é ondulada, granulada. Tem obras, tem quadros, né, que não pode tocar. E mesmo você olhando, você percebe, né? Tem um artista que mora em Goiás Velho, que os quadros dela são todos feitos com areia. Então a gente não precisa tocar para saber que é areia, mas você vai ver uma textura granulada, né? Granulada de areia naquele trabalho. Ou alguns trabalhos são feitos com tecido, né? Dependendo dos tecidos, se é aveludado, se é um tecido de cetim, se é um tecido de algodão. A textura, por isso que ele fala, né? O elemento visual que serve para substituir as qualidades do tato. A gente não precisa tocar na obra para perceber que ela tem algum tipo de textura diferenciada no seu material. Então é possível com a textura ela não apresente qualidades táteis, ou seja, de tato, de tocar, mas apenas ótica. Ou seja, olhando você vai perceber essa textura. Então, no conjunto da linguagem visual, as obras de arte, todas elas têm essas características, né? E a textura é mais uma delas. Aí vem a escala. Escala não tem nada a ver com aquela parte da geografia, que a gente estuda de escala, e nem de matemática, lá de geometria. Tá? Então, a escala, dentro dos elementos visuais, é porque são capazes de modificar ou redefinir o trabalho. Então, é um processo que de é um trabalho geométrico, sim, mas dentro da obra é para você poder ampliar ou diminuir a obra quando você tem uma obra muito grande. Por exemplo, tem uma obra do Portinari que está lá na ONU, na sede da ONU em Nova York, que ela tem 30 metros. Né? Então ela tem 8 de altura por 30 de comprimento. Mas quando a gente vai reproduzir uma obra dessa, nós não vamos fazer ela deste tamanho. Então a escala é para dar essa ideia de redefinir, é você fazer um desenho menor, por exemplo, a Mona Lisa. Tem Mona Lisa de vários tamanhos. Tem o quadro original, que tem 80 centímetros, mas a gente pode desenhar ela no nosso caderno. Né? Então a escala ela não vai apresentar um valor absoluto, ela é só uma variação, é uma probabilidade, é uma oportunidade que a gente tem também de reproduzir uma obra numa escala menor. Tá? E seria a questão da escala. E aí nós vamos também ter a dimensão. Então, o que é dimensão? A dimensão existe para nós, no nosso dia a dia. Não só para a gente sentir, mas a gente
saber dela com a nossa visão, o tamanho da sala, o tamanho do quarto, o tamanho do pátio da escola, o tamanho da quadra. Então, dimensão é essa ideia que a gente tem, né, de que tem uma sala que é de 3 metros, 4 metros. Então, a gente consegue visualizar e consegue compreender. A gente pode não saber o tamanho exato, mas a gente consegue detectar ali que há uma dimensão, altura, largura, o comprimento. Então, as representações da dimensão em formatos visuais podem ser o quê? De dois tipos. Lembra disso. A dimensão pode ser bidimensional, que só tem comprimento e largura, né? No caso de uma revista, quando a gente vê uma imagem na revista, ou uma revista em quadrinhos, a gente só consegue ver ela no bidimensional, que ela só tem dois lados, que é comprimento e largura, a folha ali da revista. Agora, existe também já a visão tridimensional, que ela tem comprimento, tem largura e tem altura. Que é a questão da profundidade. Quando a gente vê um filme, quando a gente consegue visualizar uma obra de arte, uma escultura, a gente consegue ver todos esses lados, o comprimento da obra, a gente consegue ver a largura da obra, a gente consegue ver a altura, porque a gente consegue interagir com ela. Então, algumas obras, como é o caso de pinturas, todas são bidimensionais. Esculturas, já no caso, são tridimensionais, que a gente consegue ver os três lados dela: o comprimento, a largura e a altura. E, por último, nós temos o movimento. O que seria o movimento? O movimento, como no caso da dimensão, o elemento visual do movimento se encontra mais frequentemente implícito do que explícito. Por exemplo, o movimento vai servir para obras de arte, no caso do cinema, do teatro, né, aonde há da dança, né, onde há essa movimentação dos corpos. E o elemento visual a gente consegue acompanhar porque há um movimento no trabalho, diferente da pintura, diferente da escultura. Então, o movimento ele vai trazer essas três dimensões e é um elemento visual, porque a gente vai poder detectar na dança toda a tridimensionalidade dela, né? A gente consegue ver os corpos dançando, a gente vê a altura, a gente vê a profundidade, né? O espaço aonde está acontecendo a dança. Então, para a gente poder concluir, eu vou voltar aqui para vocês, só para a gente relembrar rapidamente. Então, não tem como a gente trabalhar essas perspectivas visuais separadas. Você olha uma obra de arte, você consegue ver textura, escala, pintura, você só não vê o movimento. Na escultura, você consegue ver textura, escala, dimensão, mas a gente não vê movimento. No cinema, no teatro, na dança, a gente consegue ver textura, escala, dimensão, movimento. Então, cada obra de arte, cada momento do trabalho artístico, a gente vai poder detectar cada um desses elementos que compõem a linguagem visual, desde lá do começo, o traço, a linha, o ponto, a cor, agora a textura, escala, dimensão, movimento, todos eles em conjunto, constrói para os nossos olhos a linguagem visual. Entendido? Então seria basicamente isso que a gente vai ver semana que vem. Eu quero continuar falando disso com vocês. Já preparei as atividades, vai ser colocada lá no aplicativo da escola e no Kitutor, e que vocês possam se dedicar como está sendo esses dias aí para vocês. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.